Minha senhora, meu senhor, hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque eu vou, enfim, gravar um vídeo que eu tô devendo há muito tempo pra vocês nem sabiam disso, tá? Mas muito tempo eu tô devendo pra mim mesmo, que eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre sentido da vida. Qual é o seu sentido da vida? Principalmente baseado nesta joia maravilhosa, fantástica, que é o Em Busca de Sentido do Viktor Frankl, nessa edição com uma capa horrível. As capas novas não são muito melhores do que isso, mas o que tem de feia essa capa, hein, Editora Vozes? Esse livro aqui tem de fantástico. E eu vou contar para vocês também por que esse livro para mim é tão importante, por que eu estou devendo. Obviamente porque, graças a ele, é que eu estou aqui hoje, eu posso dizer, encher a boca para dizer, como muitas pessoas falam por aí, que eu sou psicólogo. É graças a este livro aqui que eu sou psicólogo, tá? Mas hoje eu não vou falar sobre essa história, acho que dá para eu contar essa história melhor lá no Clube dos Membros, eu vou explicar para vocês como que a psicologia entrou na minha vida. Mas a questão é o quê? Eu vou falar principalmente da questão do sentido da vida, que é a grande defesa do Viktor Frankl e é o que ele fala nesse livro magnífico aqui, tá? Vou falar para vocês como que eu enxergo o sentido da vida, até porque é um assunto que possivelmente você já deve ter visto em vários lugares, inclusive citando o Viktor Frankl, o que é muito bom. O Viktor Frankl, na minha época de faculdade, ninguém nunca falava do Viktor Frankl. Hoje em dia tem pós-graduação. O Luiz Henrique, né? Nossa, cara, o Luiz Henrique, um abraço pro Luiz Henrique, né? Porque faz uma pós, é fantástico, logoterapeuta de verdade. Então hoje em dia a gente tem contato com pessoas como ele, tá bom? Até uma pena, porque o livro tá lá em cima, não vou buscar agora. Ele tem um livro sobre o Viktor Frankl, tem 2 livros sobre o Viktor Frankl, né? Um que é o mínimo que você precisa saber sobre o Viktor Frankl, e o outro é as 10... Ai, tava na minha palavra. Enfim, as 10 marcas, as 10 perspectivas, qualquer, eu vou procurar aqui. Calma aí. Editor, não precisa editar não. Tá aqui, ó, livros Luiz Henrique, tá? Cadê? Logoterapia. Olha lá. Juro que difícil encontrar a capa desse livro. Aqui, Torna-te o que tu és. É o nome do livro, tá? Tá chegando. Pô, não consigo ver. As 10 teses sobre a pessoa humana de Viktor Frankl. É este o nome. Torna-te quem tu és. As 10 teses sobre a pessoa humana. Desculpa, Luiz. Me bananei aqui no título do livro. Mas enfim, o que acontece é o quê? Eu quero falar hoje então aqui para vocês, principalmente sobre o sentido da vida da minha perspectiva. Como que eu, durante algum tempo, estudei logoterapia, não sou logoterapeuta de fato, mas eu quero falar para vocês aqui, tá? Como é que vai ser. Mas antes de qualquer coisa, primeiro deixa eu ver se está tudo bem aqui com a gravação, tá tudo ótimo. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso fazer 5 recados, eles são muito rápidos, tá? Por favor, não desista de mim. Todos eles vão ter muito sentido para tua vida. Primeiro, não deixe de me seguir aqui, dar like nesse vídeo e principalmente ligar a sineta, tá? Eu sei que muita gente que assiste meus conteúdos não me segue, então por favor, não vai cair seu dedo se você me seguir. Segunda coisa, se você seguir e ligar a sineta, você vai ser lembrado de todos os vídeos que são publicados aqui e também do podcast do Bom Senso, que é toda quarta-feira, meio-dia 15. Eu estou aqui com vocês para falar sobre o bom senso, falar sobre a vida cotidiana, falar sobre temas variados aqui, às vezes até mesmo hashtag polêmicos, tá bom? Terceiro recado, o podcast fica disponível por uma semana, aberto para você, e depois ele vai para o Clube dos Membros. Clube dos Membros é um clube aqui no YouTube que você paga R$ 7,99, tem acesso à gravação de todos os podcasts e também vídeos exclusivos. Um deles é um vídeo que eu falo sobre minha vida como daltônico, o outro vai ser como a psicologia entrou na minha vida, é o próximo que eu vou gravar. Então, não perca, tá? Tem essa oportunidade. Jota, fala minha senhora, eu não tenho tempo de ver tanto vídeo assim, então considere me apoiar, porque eu tô aqui te ajudando. Então uma mão lava a outra, quem ajuda merece se ajudar também, tá? Quarto recado, então. Esses 3 aqui é do canal do... Quarto recado. Aqui embaixo eu sempre falo para vocês, manda mensagem aqui embaixo, marca horário comigo, coisa e tal. Infelizmente nós tivemos um problema que não encontra mais o bendito do celular que tá esse WhatsApp, não conseguimos ligar o WhatsApp na web, enfim. Não estão chegando as mensagens. Eu estou resolvendo esse problema. Então se você mandou mensagem, é meu paciente, mandou mensagem e não respondi, perdão. Se você está querendo fazer terapia comigo, mandou mensagem, o Jota não me responde, não é por mal, a gente não está conseguindo responder,
tá? Então, se você quiser mesmo, manda uma mensagem aqui, vai no Instagram meu, manda um inbox lá, ó, sou eu, precisa ser paciente, coisa e tal. Mandei uma mensagem, não consegui, aí eu te respondo e a gente consegue conversar, tá bom? Se você está em algum grupo meu aberto do WhatsApp, meu número tá lá também, pode mandar mensagem para mim. Oi, queria marcar terapia com você, e aí você fala comigo, tá bom? E o último recado mais importante é o quê? Dia 8 de novembro eu estarei em São Paulo com o meu evento presencial Amar Sem Surtar. No meio do caminho do amor havia um surto no meio do caminho do amor. Quem nunca deu uma surtadinha? Então eu quero te ajudar a amar sem surtar. Esse evento é para as pessoas solteiras, para você, minha querida? É também. Mas eu vou falar sobre personalidade, sentimentos, a herança emocional, familiar e cultural. Eu vou falar sobre a vida do solteiro mesmo, que não tá fácil, não tem um minuto de paz. E também vou falar sobre a vida do casal, sobre o amar, sacrifício mesmo de fato. Vou falar sobre tudo isso. Então, para você que gosta do assunto de relacionamentos, gosta do meu conteúdo, esteja lá comigo. Vai ser no Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Vai ser fantástico, vai ser um dia inteiro, das 9 da manhã às 19 da noite, praticamente 10 horas. Né? Então, esteja comigo, aqui embaixo tem um link, eu não sei em que lote que tá, mas você consegue preços muito acessíveis. Tá mais barato que esses cursos que vocês compram por aí, essas terapias mequetrefe que vocês fazem. Tá bom? Beleza? Enfim, tendo dito isso, espero que você me siga, assista podcast, entre no Clube dos Membros, entendeu? Mande mensagem para mim e também esteja no meu evento presencial. Mas vamos lá, vamos falar sobre o sentido da vida. O que eu posso falar sobre o sentido da vida? Eu não vou entrar muito na história do Frank, mas saiba que esse livro aqui, Em Busca de Sentido, fala da experiência que ele teve durante 6 anos no campo de concentração. E ele saiu de lá com uma certeza, em que a vida tem sentido. E que quem tem um porquê viver suporta todo como. Se você tem um sentido da vida, você suporta coisas que você não suportaria. Quem não tem sentido da vida é uma pessoa que acaba ficando frágil, acaba ficando muito maleável, acaba ficando instável. Porque o sentido da vida é um norte. É algo pelo qual eu me sacrifico para alcançá-lo. Essa frase, quem tem um porquê viver suporta todo como, não é nem do Frank, é do Nietzsche, né? Paradoxalmente. O Nietzsche, criador do niilismo, tem uma frase com tanto sentido como essa. Mas a questão é o quê? O que o Viktor Frankl descobre, então, e que ele defende com a logoterapia, a terapia do sentido, né? O logos é sentido, né? Então o que acontece é o quê? Ele fala muito sobre essa questão de que nós devemos encontrar o nosso sentido da vida. E que toda vida tem um sentido. Já explico um pouco melhor. Mas como que a gente percebe esse sentido? E como que a gente consegue dar valor? Além de a gente ver pessoas com sentido, ele também fala que nós temos uma sede de sentido e mais, ele também fala que nós podemos sofrer de vazio de sentido. E nos livros dele, o que ele defende é que assim, veja que interessante, o sentido da vida ele é muito mais perceptível de forma negativa do que de forma positiva. Você muitas vezes percebe que a vida tem sentido quando você está no vazio existencial, que é um conceito que ele usa, que é quando você não sabe para onde ir. A pessoa que realmente percebe que existe sentido na vida é aquela pessoa que está desesperada porque ela não está encontrando o sentido da vida e ela queria muito ter o sentido da vida. Sabe quando você está pensando assim, tipo, pô, queria fazer alguma coisa diferente, sabe, alguma coisa, eu queria morrer por uma causa, queria arranjar uma guerra para ir lá lutar, sabe, ganhar umas medalhas, ou então voltar para casa como um grande combatente que caiu em combate, sabe? É por isso que muitas vezes a gente arranja sarna para se coçar. O que é sarna para se coçar? Se não tem um motivo real para viver, você vai arranjar sarna para se coçar, meu amigo. Afetivamente é a mesma coisa. Tem muita gente que afetivamente, eu já falei aqui no meu vídeo das 4 carências emocionais, e uma delas eu falei que é a carência de vocação matrimonial, carência de vocação conjugal, né? Então tem muita gente que com essa carência de sentido, eu queria alguém para poder casar, brigar, ter filho, passar por perrengue financeiro, dificuldade e superar tudo isso. Tem muita gente que vai de relacionamento em relacionamento porque não encontra ninguém que consiga ser essa parceira, esse parceiro de vida. Então muitas vezes é isso, é um vazio de sentido. Você olha para a vida e fala, cara, não tem nada, a vida não tem nada para me oferecer. Então, nesse sentido, claro que eu estou passando aqui muito por alto, tá, gente? Se você ler esse livro, no final tem, né, conceitos da logoterapia aqui, né? Como é que ele fala? Teoria do otimismo trágico? Ah, aqui, ó. Conceitos fundamentais,
tá? Da logoterapia. Então, nesse livro aqui você vai encontrar, né? Em qualquer edição você vai encontrar esses conceitos. Mas o que eu quero dizer com vocês, então, é o quê? É que você, tendo uma missão, tendo um dever, tendo algo que você se sacrifica hoje em dia, é bom você saber o que é o sentido da vida, porque dá nome para o que você está vivendo. Se você é uma pessoa que está sentindo, que é aquele exemplo que eu dou, né? A faca de sushi cortando pão, sabe? Eu nasci para alguma coisa que eu não estou sendo bem utilizado. A garrafa de cerveja que está servindo de floreira, sabe esse tipo de coisa? Pô, eu nasci para ter cerveja, o que é essa flor aqui em mim? Essa aguinha com essa flor. Então o que acontece? Quando a gente está vendo isso, é tipo o meu isqueiro que está aqui embaixo segurando a câmera. Você pode estar vivendo isso, esse desejo de encontrar algum sentido. Ou se você está no vazio existencial, nessas três situações é bom você saber a ideia do Frankl sobre o sentido da vida, porque dá nome para você. Porque muitas vezes, e qual que é o problema? Antes de eu entrar na questão do sentido da vida mesmo, como eu enxergo, qual que é o problema? Muitas vezes, dependendo da teoria que você ouve falar hoje, do assunto que você ouve falar, coisa e tal, você pode cada vez mais indo longe do sentido da vida. Tem muitas psicologias, ou teorias de psicologia, que na verdade são baseadas muito no afeto. Amar e ser amado. Ter poder sobre os outros. Entende? Tem muita teoria que é assim. Psicanálise, então, trabalha muito essa questão do afeto, o olhar do outro, ser amado, não ser amado, a inveja, a neurose, trabalha muito com essa coisa e fala-se quase nada sobre o sentido da vida, entendeu? Sobre você se sacrificar, a ideia de sacrifício. Isso que é também interessante, né? Eu acho que, eu concordo com o Viktor Frankl, todo homem nasce com uma sede de sentido. Tem um livro dele, eu não encontrei, tá na zona aqui meus livros. Todo homem nasce com uma sede de sentido. Ou seja, todo homem nasce como se fosse um guerreiro, ou com um espírito de guerreiro, querendo aprender a usar armas e ter uma guerra para lutar. E muitas vezes nessa ânsia por sentido, né? Às vezes você pode acabar dando nomes diferentes, entende? Não é sentido, é poder. Não é sentido, é amor, é ser amado. Não é sentido, tudo isso na verdade é egoísmo, entende? Então o que o Viktor Frankl fala é que muitas vezes você está sofrendo porque você não encontrou o seu sentido da vida, dando nome errado. E é necessário que nós possamos olhar para isso e falar, cara, eu posso fazer mais. Por quê? Se a gente for pensar no sentido da vida, é por ele, é por conta dele que as pessoas fazem coisas tão grandiosas. Inclusive os santos, inclusive referências de religião universal, pessoas boas. É por isso. Pega qualquer TED Talk que você conhece, a pessoa encontrou um sentido. Seja organizando a rotina dela, organizando a rotina dos outros, seja reciclando lixo, seja na alimentação, seja no esporte, seja na leitura, seja na inteligência, seja na economia. Se você for perceber, todas as pessoas que realizaram algo em que a gente olha e fala, pô, que legal, essa pessoa que ela tem um sentido. E possivelmente o sentido dela está relacionado a essa conquista. Esses dias eu estava vendo nos stories o sujeito que deu a maior descida de skate, né, de half de skate que existiu. Era um monumento americano que o cara botou o skate lá em cima e... Para um sujeito estar naquela situação, o sentido da vida dele é andar de skate? Sim. É andar de skate. Você pega um jogador de futebol, eu lembro uma entrevista com o Ronaldo Fenômeno. Né? O que acontece? Como é que você fez aquele negócio lá, né, aquela história lá com três amigas, que ele foi lá pro motel, não sei se vocês conhecem, deu uma procurada. Ele falou, cara, desde que eu era criança, era treino, era rendimento, coisa e tal. Quando eu tava milionário, né, com toda a liberdade, famoso pra caramba, eu comecei a fazer um monte de loucura. Inclusive fazer aquilo lá que ele não se orgulha. Então, ou seja, o sujeito, entende? Se sacrificou pra caramba. Sacrificou pra caramba pra estar ali. Claro que o sentido da vida de um Ronaldo Fenômeno é o futebol. Isso não exime ele de alguma vez pirar a cabeça. Mas o que aconteceu é o quê? Eu passei a vida inteira jogando futebol. Não reclamo, que bom, né? Ele virou lá quem é, né? Ajudou a ser quem ele é. Mas quanto sacrifício não teve, entende? Então a gente tem que pensar nisso, nessa questão do sacrifício. E nós estamos num mundo que ele é meio anti-sentido da vida. Porque o sentido da vida exige sacrifício. E a gente vai perceber aqui, existe um sacrifício, muitas vezes um sacrifício silencioso. Muitas vezes quando a gente está realizando o sentido da vida, ninguém está vendo. A gente não consegue nem comunicar para os outros. Ou a gente consegue comunicar muito pouco.
Então, no mundo em que fala sobre o prazer, sobre o hedonismo, o sentido da vida ainda é escandaloso. Entende? Ainda é entende? Uma marca de escândalo. Por quê? Porque o Viktor Frankl nos convoca a focar a nossa vida, nos dedicarmos a algo que não é para um prazer imediato, mas é para um bem para o próximo. É um bem para o próximo. Tanto que o Viktor Frankl fala, eu fiz um vídeo aqui já, né, que a felicidade é tímida, mas curiosa. Ele fala assim, não adianta você buscar a felicidade, ela foge de você. Você tem que fazer algo em que a felicidade venha. É por isso que eu falo que ela é tímida e curiosa. Se você vai atrás da felicidade, ela é tímida, ela se esconde. Agora, se você faz algo que é legal, que é bacana, que tem sentido, ela vem porque ela é curiosa. Ou seja, se você quer aumentar a sua felicidade, você não vai conseguir aumentá-la para você. Você tem que fazer algo pelo outro, e então a felicidade não é o objetivo, é uma consequência. Isso é a teoria do Viktor Frankl. Como não amar um cara desse, não é mesmo? Porra! Sendo que o cara passou 6 anos no campo de concentração e saiu de lá com esse tipo de ideia. Fantástico, pelo amor de Deus. Mas enfim, tentando honrar aqui então, né, eu vou fazer um vídeo sobre sentido, já deu 16 minutos de vídeo, passou de 15 minutos. Tentando honrar aqui o que eu estudei, principalmente no memória do Viktor Frankl, eu quero não cometer nenhum erro aqui, tá? Loucos terapeutas de plantão, a galera que estudou, se estiver comentando algum erro, por favor, me corrija aqui embaixo. Não tem problema nenhum. O sentido da minha vida aqui é conseguir levar bom senso para as pessoas. Às vezes a gente erra um pouco no percurso, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que há muito tempo atrás, quando eu comecei com essa ideia de palestra, de falar um pouco as minhas ideias, foi quando o padre Luiz Felides, que é um padre ortodoxo, né, católico ortodoxo, eu sou católico romano, tá? Mas ele me conheceu porque eu tinha um programa chamado Em Busca de Sentido Rádio Vox. Na Rádio Vox, ou seja, Em Busca de Sentido, então eu já falava de logoterapia. Ele me conheceu e ele me chamou para fazer algumas palestras, tá? Isso foi em 2015, 2016, por aí. E aí o que aconteceu? Quando ele me chamou para fazer essas palestras, ele falou, ó, Jota, vai ser 7 quintas-feiras seguidas, você vai ter que dar 7, acho que era 9 quintas-feiras seguidas. E uma dessas palestras era Em Busca do Sentido da Vida, que depois virou curso no outro projeto que eu tenho lá, Os Náufragos, e que hoje em dia, enfim, né, eu tô gravando aqui para vocês o conteúdo, né, falando um pouco do que tinha nesse curso aí, coisa e tal, mas enfim, essa ideia que eu vou trazer para vocês, então, é uma ideia que eu tive lá atrás e que eu acho que ela ainda é válida, tá bom? Então, como é que eu vejo o sentido da vida? O sentido da vida é uma missão pessoal intransferível. Missão pessoal intransferível. Missão pessoal intransferível. Tá? Por que é isso? Primeiro aspecto, é uma missão. Quando a gente pensa em missão, fazendo uma piada bem de tiozão, a gente pensa numa missa grande. Tará, psh, não é esse tipo de missão. A gente pensa o quê? Num dever, numa atividade, num compromisso, ou seja, uma missão. Você vai, parece que quando você receber uma missão, você vai entrar numa jornada. Então não tem esse aspecto até meio, assim, tem um pouco espiritual da coisa. Ah, os jesuítas saíram em missão para o Brasil. Tem um pouco dessa coisa, dessa áurea, mas também tem um pouco dessa questão da aventura, né? Esses dias eu li um vídeo eu vi um texto do Pedro Sete Câmara como A Vida como Aventura, né? Acho que é um curso dele, por sinal. Depois vocês procuram lá, Pedro Sete Câmara. Fala muito sobre desejo mimético, né? Mas eu achei interessante esse nome. Então, assim, meio que dá uma perspectiva de uma aventura. E quando a gente fala em missão dada é missão cumprida. Primeiro tem isso. Mas a segunda coisa é o quê? A gente percebe que não é uma atividade. Eu te pedi uma coisa. Não. Uma missão ela sempre tem uma complexidade, né? Se a gente for pensar em filmes, ou então os 12 trabalhos de Hércules, são 12 trabalhos, é uma baita de uma missão para ele conseguir redimir lá o que ele fez, certo? Então, a gente vai percebendo que não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, mas nos dá uma sensação de eu queria ter. Eu queria ter algo para... É isso que você sente quando você vê alguém, no seu sentido da vida, fazendo algo. Essa pessoa te inspira. Pô, eu queria ou fazer parecido com ele ou fazer igual ele. Voltando a falar do futebol, do Ronaldo Fenômeno. Meu filho esses dias pediu para assistir futebol, eu botei lá... Campanha do Brasil na Copa de 2002. Ah, fantástico. Lá, pelo amor de Deus, o pé tá viciado. Entendeu? Tá viciado. Ele só fala no jogador de 2002. Cria um monstro. Mas o que acontece é o quê? É claro que o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, então, o Rivaldo naquela... É claro que aqueles jogadores inspiraram pessoas.
É claro que um jogador que joga bem futebol inspira as pessoas ou a serem jogador de futebol, ou inspira as pessoas a serem melhores na sua própria vida. O Senna é um grande clássico brasileiro. Ele inspirava, ele ajudou as pessoas a viver melhor. Como? Dirigindo um carro? Sim, dirigindo o carro. Porque ele levava o Brasil. Porque quando o Senna ganhava, o Brasil ganhava. Eu ganhava, você ganhava. As brigas acabaram porque o Senna ganhou, entendeu? Então o que acontece é o quê? Essa questão da missão, então, traz esse aspecto, entende? Traz esse aspecto que nos inspira. E quem está, muitas vezes, falando assim, eu não sei muito bem para que eu nasci fazer, está procurando isso, uma missão. Porque vamos dar um exemplo. Todo mundo gosta de um problema. Todo mundo gosta de um problema para resolver. O que é uma vocação? É um problema que você não vai resolver, mas você vai se matar no meio do caminho tentando. Quando eu pego o bom senso para defender, quando que essa minha missão de defender o bom senso vai acabar? É nunca, mas é nunca. E eu espero mesmo que um dia, quando tiver velho, já não esteja conseguindo gravar tanto vídeo aqui e já esteja sem graça, tenha outras pessoas defendendo o bom senso. Entende? Quando eu criei a terapia do bom senso, eu fico falando do bom senso, é igual o Vitor Frankl, só fala de sentido. Ou seja, não vai ter fim. E se o Vitor Frankl tivesse vivo hoje, ele estaria falando de sentido e estaria ajudando pessoas. Então o que nós temos que perceber é que eu preciso tomar uma água, senão eu fico rouco. Então o que nós temos que perceber é que essa missão, quem está de fora dessa missão, fica com vontade de estar dentro de uma missão dessa. Tanto que esses dias eu vi um meme, né, da mulher assim, do tipo, a mulher brava, assim, o que você está fazendo? Onde é que você estava? Né? E a história, e a legenda era assim, um homem que nunca teve uma mulher brava do lado é só um menino. Né? Então às vezes os caras falam assim, vou arranjar uma treta ali. Ou seja, vou casar só para ter problema na vida. A pessoa tira sarro, mas na verdade assim, vou casar para ter uma missão na minha vida. Quer ficar ao lado dessa mulher pro resto da vida. Para ter filho, para ser o melhor pai para essas crianças pro resto da vida. Por isso que paternidade, maternidade, casamento, entende? São coisas que você olha e fala, pô, isso é um sentido da vida. Isso é uma missão a ser cumprida, entende? Mas enfim, vamos seguir, senão eu falo demais aqui. Então a primeira coisa, é uma missão pessoal e intransferível. Se é uma missão, então, é um dever que você tem que realizar. Por que eu falo que é pessoal? Porque é para você. O sentido da vida não é algo genérico. Você é insubstituível no seu sentido da vida. Porque se alguém for se substituir, não é mais o seu sentido da vida, é o sentido da vida daquela pessoa. Um exemplo, o sujeito vai lá, tem um filho separado da mulher e some no mundo. Ou seja, o sentido da vida dele como pai, como esposa, ele abandonou. Aí essa mulher arranja um outro marido. Esse marido está assumindo o sentido da vida daquele cara? Não. Esse marido está assumindo o sentido da vida dele, de ser casado com essa mulher e ser padrasto desse filho. Você entendeu? Então quando a gente fala sobre o sentido da vida é muito pessoal. Vou dar um exemplo. O meu sentido da vida não é ser pai. É ser pai do Joaquim, do Inácio e do Bento. E mais os outros 2 filhos, que é a Maria e o José, que estão lá no céu. É ser pai desses 5, tá? Mas principalmente Joaquim, Inácio e Bento, tá? Esses 3. Então eu não sou, minha vocação é paternidade. Não, é ser pai deles. É ser marido da Paula. Então não é ser, é ser esposo. Não, ser marido muito específico. Um outro sentido da vida da minha vida é o quê? É ser psicólogo. De quem? Dos meus pacientes. Outro sentido é defender, é gravar vídeos sobre o quê? Com leveza, defendendo o bom senso. Então, quando a gente pensa em sentido da vida, ele não pode ser genérico. O sentido da vida não é genérico, ele tem que estar entranhado em você. E tem que estar intrinsecamente ligado a você. E se é uma missão pessoal, o que nós podemos dizer é que essa missão é quase como se ela fosse ajustada a você. Ela fosse ajustada a você. Se você está fazendo alguma coisa que é muito legal, coisa e tal, mas você sente que não é bem para mim isso que eu quero, talvez isso não seja exatamente o seu sentido da vida, ou você tem que melhorar algumas coisinhas. Mas o que acontece é que tem que ter coisa que você fala, não, claro que isso. Vou dar um exemplo. Eu sei que é horrível ficar fazendo autorreferência, mas acho que é o mais fácil. Quando você pensa na minha linguagem e eu falo, eu defendo o bom senso, fala, cara, se tem alguém para defender o bom senso, é o Jota. Sabe aquela hora em que você fala assim, cite uma música... como é que eu posso dizer isso assim?
Ah, o cara fala assim, cara, eu tava lendo aqui um texto sobre. Eu tava lendo um texto aqui sobre marketing digital. O cara fala, ah, claro, né? Pô, claro. Você estava lendo quem? Ícaro de Carvalho? Ah, eu estava lendo um texto aqui, ou melhor, eu estava lendo um texto aqui sobre regras para a vida que você tem que arrumar sua cola. Isso aí o Jordan Peterson. Você entende? Você começa a perceber que a missão parece que ela foi moldada para aquele cara nasceu para isso. Sabe, nasceu para isso? Então quando a gente fala que é uma missão, vocês entenderam, mas ela é pessoal. Por isso que quando a gente vai falar sobre o sentido da vida, olha que interessante. Quando a gente pensa em inveja, quando a gente pensa em olhar para o outro e querer fazer o que o outro está fazendo, não faz muito sentido. Porque se a missão é pessoal, o outro está na missão dele, tu tem a tua. Muitas vezes sentimentos como inveja, como raiva, ódio contra o outro, competição, essas coisas assim, muitas vezes é porque nós não temos muita clareza do que nós queremos. Então a gente começa a achar que a gente quer o que o outro quer. Aí entra o desejo mimético moendo do jihad. Eu não sei desejar, então eu desejo o que o outro deseja. Quem está buscando o seu sentido da vida está um pouco mais imune a isso. Não estou dizendo que está totalmente imune, mas está um pouco mais imune a isso. Então ela é pessoal, é para você, foi feita para você. Fala minha senhora, Jota, quando você fala assim, me lembra muito aquela questão religiosa de cada um tem sua cruz, e sua cruz é do tamanho, ela é sempre do tamanho que você consegue carregar, Deus tem uma missão para você, sobre propósito, sobre ikigai, sobre... Sim, é verdade. Esses assuntos todos são entrelaçados, tá? O Vitor Frankl tem uma questão espiritual, mas não religiosa, entenda? Ele leva em consideração espiritual, mas não religioso, ele não ele não professa uma fé. Mas sim, pode ter uma relação. É claro que se a gente for fazer a relação com o religioso de fato, é claro que a gente vai ver que o sentido da vida, o meu sentido da vida, também vai ter que coincidir com a missão que eu acredito que Deus me botou na Terra. É claro, né? O propósito de Deus para a minha vida vai ter que ser meu sentido. Tá tudo interligado, mas não vou falar sobre isso quando é minhas áreas, tá bom? Mas enfim, continuando então. Missão pessoal. Então é algo que você percebe que não vai ser resolvido, nunca vai ter fim, é uma atividade infinita e que é feita e você tem que ver essa pessoalidade, tem que estar amarrado a você. Tá? E ela é intransferível. Quando eu pensei na missão pessoal intransferível é um pouco de redundância, porque eu já falei um pouco disso. Mas é bom eu falar aqui. Por que é intransferível? Porque não adianta você querer que outros façam por você. Por sentido da vida estar entranhado, é um dever pessoal que você tem que realizar. Se qualquer um faça por você, lascou-se já. A sua percepção de realização pessoal vai para as cucuí. E entenda, eu não estou dizendo isso aqui, que eu nasci para ter uma família, então quer dizer que eu não posso dividir com a minha esposa. Não, você vai dividir com a esposa, porque uma família ela exige essa divisão. Mas o que você tem que perceber é que você vai ter a sua missão pessoal intransferível de ser esposa, missão pessoal intransferível de ser marido, entende? Missão pessoal intransferível de ser pai. Ninguém pode te substituir nesse sentido. Então, o que é interessante aqui é a gente pensar que em muitas coisas da nossa vida nós somos completamente substituíveis. Em outras não. Em outras não. Ou melhor, a gente até pode ser substituído. Mas em várias coisas você não tem aquele impacto na sua alma. No sentido da vida é quando você fala, putz, isso aqui é pra mim. É por isso que nós vamos ver pessoas que estão com problemas, mas elas não largam o osso. Sabe aquela coisa assim? Ah, porque eu vou dar um exemplo. Chega um cara e fala, por que você não se aposenta? Ele não consegue e ele não quer. Sabe aquele teu avô? Que teu avô continua trabalhando, cuidando dos bichos. E, cara, isso é o quê? É o sentido da vida dele. Se ele parar com aquilo, é como se ele se apagasse. O Exupéry, Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, ele escreve um livro que eu acho maravilhoso, que é o Terra de Homens. Não tem nenhum Terra de Homens meu aqui? Tem. Tem aqui, calma aí. Deixa aí, editor. Não tem problema não. Derrubei o livro. No final do livro, deixa eu ver se eu encontro nessa edição. Nossa, é bilíngue essa edição aqui. Edição linda. Tá? A edição aqui da Clube Literatura Clássica. Linda demais, né? Olha, eu fiquei... Gostei. Honraram o Vitor Frankl.
honrar o Exupéry aqui. Deixa eu ver se eu encontro nessa edição aqui, arriscado que eu estou fazendo aqui. Aqui. Pega esta frase. Eu já gravei um vídeo falando que esse livro mudou minha vida, tá? O que ele fala aqui? Somente quando tomamos consciência do nosso papel, mesmo o mais obscuro, é que somos felizes. Somente então podemos viver em paz e morrer em paz, porque o que dá sentido à vida também dá sentido à morte. Vou ler de novo. Não basta um soco no estômago, eu vou te dar mais um. Somente quando tomamos consciência do nosso papel, mesmo mais obscuro, é que somos felizes. Somente então podemos viver em paz e morrer em paz, porque o que dá sentido à vida também dá sentido à morte. Exupéry, autor mais logoterapêutico que eu conheço. Tanto que ele tem um livro chamado Piloto de Guerra, outro chamado Um Sentido para a Vida. Mas enfim, o que o Exupéry está dizendo aí? O que o Exupéry está dizendo assim? Quando nós sabemos o nosso papel, ou seja, quando eu encontro a minha missão, pessoal intransferível, por mais que ela seja obscura, é que a gente pode ser feliz. Quando eu encontro o meu papel, é que eu posso ser feliz. Porque aquilo que vai me dar sentido a esse papel, por menor que seja, vai me dar sentido para a vida inteira e também para a morte. O que quer dizer com a morte? Ou seja, mesmo que eu morra, eu quero continuar sendo lembrado por isso. Eu dou o meu exemplo aqui. Mesmo que eu morra, eu quero continuar sendo lembrado como um cara que defendeu o bom senso, não sei até onde vai a terapia do bom senso, trouxe leveza e tem essa linguagem, entende? Uma coisa que eu tenho pânico na minha vida é eu virar um personagem. E daqui 2 anos você olhar e falar, nossa, o Jota tá mudado. Eu tenho pânico disso. Às vezes eu encontro umas pessoas, não, você é o Jota, eu fico muito feliz que as pessoas possam me encontrar. Me encontrei numa parada vindo aqui para Londrina, saindo de Curitiba. Falei a cidade onde eu moro. Mas a questão é que, vindo para cá, o cara falou, oh, te conheço ali, coisa e tal. Isso não acontece sempre, tá, gente? Tá? Eu até fico feliz quando isso acontece, vou ser bem sincero. Oh, que legal, gosto muito do seu conteúdo. Eu fico muito feliz que o cara reconheça, sabe? E que se eu sentar com alguém para conversar, para quem for no meu evento presencial, vai ver. Eu sou a mesma pessoa, exatamente a mesma pessoa. Porque me dá um sentido, me dá uma agonia perder esse sentido, virar uma outra pessoa. Por quê? Porque daí prova que eu não estou seguindo o sentido da vida. Eu não estou tendo coerência de vida, não estou tendo integração. Eu estou me metamorfoseando naquilo que é necessário agora. E eu não sou artista. Se eu fosse um artista, tipo um David Bowie, uns Beatles que muda, ok, eu entendo. Aí é o artista. Né? Mas não, eu não sou um artista. Eu sou um psicólogo. Entende? Aqui eu sou um comentador, coisa e tal, mas eu não quero perder a coerência interna. Por isso, assim, quando nós sabemos o nosso sentido, é que nós vamos ser, quando nós sabemos o nosso papel, é que nós vamos ser felizes. Por quê? Porque saber o papel é saber o seu sentido da vida. E querendo ou não, é isso que nós queremos, não é? É isso que você quer? Saber quem você é, saber para que você nasceu. Exatamente isso. Enfim, entendeu? Ficou claro? Você comenta aqui embaixo, tá? Ou se você, como eu disse, estudou logoterapia, falei algum erro aqui, por favor, comente aqui embaixo, tá bom? E aí o que acontece? Outras 2 ideias que o Viktor Frankl fala, tá? A primeira é que nós não criamos o sentido da vida, nós descobrimos o sentido da vida. E agora você entende por quê. Se é uma missão pessoal intransferível, é algo que a gente vai descobrindo que sempre esteve debaixo do nosso nariz. Lembrando, Deus não é sacana. Não vai botar o sentido o sentido da sua vida, que pensando nasceu em 2021, que pena, o sentido da sua vida era ser músico lá na Idade Média. Não vai ser isso, entendeu? Então assim, o descobrir o sentido da vida é se descobrir também ao mesmo tempo. É um verdadeiro autoconhecimento, entendeu? Porque você começa a descobrir que você é chamado a se sacrificar de uma certa maneira. Entende? Não é só um autoconhecimento para mim mesmo, não. Eu me conheço e eu começo a perceber para que eu sirvo. E nesse movimento de me conhecer e saber para que eu sirvo, eu tenho o desejo de me doar para o outro. E aí é nessa doação que eu começo a medir o nível de entrega que eu quero dar esse sentido da vida. Tá? E a segunda coisa, o Viktor Frankl fala que nós não perguntamos para a vida qual que é o sentido. Nós respondemos para ela. Porque tem muita gente que fala assim, não sei o que a vida tem para me oferecer. A vida não tem nada para te oferecer, meu amigo. Porque a vida já te ofereceu a possibilidade de estar vivo. De estar nas condições que você está, nas circunstâncias que você está, mesmo que não sejam as ideais.
A vida já te deu isso. E na verdade o que acontece não é você que pergunta para a vida, você responde. A vida está olhando para você e falando, beleza, ó meu querido, você nasceu em tal lugar, você é assim, coisa e tal, blá. Qual que é a tua resposta diante de mim? Entende? A vida não vai te dar respostas. Você vai ter que responder à vida, porque a vida está olhando para você e falar, o que você vai fazer comigo? Lembra analogicamente com a parábola dos talentos, né? Um patrão deu 3 talentos para um, 4 para outro, 1 para um. Renda. Façam render. É isso, nossos talentos, os nossos dons. A vida está olhando para a gente e falando, cara, você tem tanta coisa, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Quando a gente muda essa perspectiva, que foi até o vídeo que eu fiz ontem, a gente até para de sofrer. No sentido de, tipo, cara, se eu tenho tudo isso, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Não é certo, se eu tenho tudo isso, o que adianta ter tudo isso se a vida não me apresenta nada, se a vida não me dá nenhuma oportunidade? Meu amigo, a vida já te deu muito. Já te deu muito. Então agora, bora carpir um lote? Vamos lá, vamos se coçar, vamos tirar a bunda do sofá, vamos tentar descobrir. Entende? E a última coisa que eu digo é o quê? O sentido da vida se dá no outro. A doação ao outro. Mesmo o intelectual, o filósofo, ele vai pensar, vai ficar estudando sozinho, coisa e tal, blá blá blá, para tentar resolver um problema para o outro. Mesmo o eremita. Você não sabe o que é eremita? É o monge que, em vez de estar no mosteiro, ele mora sozinho no meio do mato. Só encontra os seus amigos monges em datas festivas, né? No mosteiro trapista do Campo do Tenente, Nossa Senhora do Mundo? Nossa Senhora Rainha do Mundo? Enfim, eu já fui lá algumas vezes, ultimamente não dá porque eu tô longe, né? Então o que acontece? Lá tinha um eremita, ele já deve ter, o Padre Félix. Então ele aparecia só em festas, em festividades, Páscoa, né, esse tipo de coisa. Mas ele morava sozinho. Mesmo ele morando sozinho, ele está se doando pelo outro. Por quê? Porque a vocação do monge é rezar pelos que não rezam. A vocação do monge é se sacrificar para que as pessoas que não se sacrificaram possam ser salvas. Dentro, claro, da cosmovisão católica, entende? Mas também você vai entender, vai encontrar em monges, vai encontrar outras pessoas que fazem isso. Então mesmo essas pessoas, elas estão se dedicando para o outro. Por quê? Porque a sua satisfação, a sua realização do seu sentido da vida, sendo uma missão, um dever, não é um dever com você mesmo. Então se você tem um sentido da vida que é para você se vangloriar, você está ou não tendo sentido da vida, ou você está corrompendo um sentido da vida. Você está fazendo errado. Não estou dizendo aqui que você não pode ter o teu dinheiro, não estou dizendo aqui que você não pode ficar feliz, não estou dizendo aqui que você não pode, enfim, comprar uma roupinha, melhorar, ficar orgulhoso de si mesmo. Não, mas isso não pode ser o objetivo principal. O sentido da vida tem que se dar no outro, entende? Por isso que muitas vezes as pessoas ficam discutindo, as pessoas más têm sentido da vida? Isso é uma coisa para se perguntar, mas eu não vou responder nesse vídeo aqui. Porque eu espero que você seja normal, tenha bom senso, procure o seu sentido da vida e seja uma pessoa boa, tá bom? Quem é normal é uma pessoa boa, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu espero que você tenha entendido aqui, compreendido. Tá? Jota, como é que faz para encontrar o sentido da vida? São várias perguntas que daí eu vou ter que desdobrar em outros vídeos, mas principalmente aqui eu quero que fique claro para você. Tá? Essa questão do quem tem por que viver suporta tudo como. Agora você entende. O que o Viktor Frankl falava neste livro aqui? Que é um relato biográfico mesmo, né? Dele, né? Relato pessoal no campo de concentração. Ele falava, quem sobrevivia ao campo de concentração não era o mais forte, não era o mais inteligente, não era o que tinha mais condições ali, conseguiu alguns arregos, coisa e tal, não. Era quem tinha o sentido da vida. É aquele cara que permanecia vivo porque queria reencontrar uma filha. Permanecia vivo para honrar a memória da esposa. Porque tinha uma obra para concluir. Entende? Que queria ajudar as pessoas no campo de concentração. Essas pessoas sobreviviam. Porque elas suportavam o sofrimento. É a mãe que passa noites. Quando você vira mãe, minha senhora, se você já virou, você sabe como é que é. Você passa noites acordado porque o filho está doente. O exemplo, eu dou também aqui, é 1h03 da quinta-feira. Tá? Ou seja, comecei gravando os vídeos, o vídeo anterior que eu comecei gravando, sei lá quando, meia-noite aí, né, virou da quarta-feira para quinta, eu estou aqui gravando. Por quê? Porque eu não estou aqui só batendo cartão, eu não faria isso se fosse bater cartão. É porque eu olho para esses vídeos e falo, eu tenho que gravar. Até porque se eu não gravar e não mandar,
Eles não vão editar a tempo para você ver esse vídeo na sexta, tá bom? Então o que acontece é o quê? Eu quero estar aqui. Também é para ganhar dinheiro, para você poder clicar aqui embaixo, né, e tentar mandar mensagem para mim, me marcar uma sessão, para você ir no meu evento Amar Sem Surtar, claro que é. Mas também por quê? Porque eu também vejo que assim, cara, que legal é poder ter oportunidade de poder ligar a câmera, falar minhas ideias e defender o bom senso. A coisa que eu falava para Paulo esses dias, eu falei, meu bem, olha que loucura. E olha que responsabilidade. Hoje em dia no meu trabalho, não tem um minuto do meu trabalho que eu preciso fazer alguma coisa porque alguém me pediu. Eu preciso ser alguma pessoa que eu não sou. Eu preciso fazer algo obrigado. Né? O grosso do meu trabalho, é claro, né? Quando tem que pagar boleto, tem que ficar fazendo conta, quando tem que, enfim, emitir nota, um saco, né? Mas enfim, né? Mas ainda assim, é muito pouco. Ou seja, eu olho para o meu trabalho e penso, cara, todas as pontas estão muito interligadas, estão muito integradas comigo. Desde o trabalho com os terapeutas, aqui, o Instagram, atendimento pontual, terapia, supervisão, tudo isso está muito integrado. E está muito integrado com a minha personalidade. Então eu olho para isso e falo, sou um privilegiado? Sou. Penei pra cacete pra estar aqui? Sim. Mas isso também é por quê? Porque eu li isso daqui e percebi que, cara, como é que foi? Eu li esse livro, eu estava no final de Educação Física, no último ano de Educação Física, eu li esse livro, que é Judith Dipp, um beijo Judith Dipp, eu nunca vou esquecer disso. Ela falou, você já leu Busca de Sentido? Eu falei, não, eu li a porcaria nenhuma. Aí eu comecei a li esse livro rápido, terminei esse livro e falei, eu quero ser psicólogo, logoterapeuta e atender adultos na clínica. Foi isso que aconteceu. A partir dali eu entrei na faculdade de psicologia, me formei e estou aqui hoje. Entende? Foi assim, ó, um estalo. Entende? Então, o que acontece é que quando eu olho para isso, eu falo, cara, construir toda uma carreira. Podia também, não ter uma carreira do jeito que eu tenho. Mas tudo isso muito é por causa desse sentido da vida. Porque eu falei, não, cara, tem um jeito de fazer. Tem um jeito de fazer. Na faculdade, fui muito zoado, tem um jeito de, sabe? Muitas pessoas iam para o lado acadêmico, eu não fui para o lado acadêmico e tal, mas deve ter um outro jeito. Então as confirmações começaram a aparecer depois de 5 anos, 8 anos. As confirmações de pessoas falando, nossa, eu gosto do teu jeito de falar, eu quero ter aula com você, eu quero ter terapia com você. Então assim, muito isso porque eu aprendi com o Viktor Frankl, o sentido da vida, quem tem um porquê suporta quase todo como. Quando eu olhei a psicologia, eu estava lá nos bancos da faculdade, eu olhei e falei, cara, a psicologia não pode ser tão engessada assim, não pode ser tão impessoal assim. Hoje eu estou aqui provando para você isso. Mas eu não quero trazer um mérito para mim aqui, nem nada disso, né? Porque tem muita coisa para fazer, também sou muito falha, mas na questão assim, eu quero falar para você assim, tudo isso aconteceu porque eu vi nisso um sentido da vida, tá? Eu vi isso um sentido da vida e me dediquei para estar aqui hoje. Okay? Enfim, ergue a mão e fala, Jota, e qual que é a relação entre sentido da vida e vocação? Eu gravei um vídeo sobre isso. Tá? A relação entre vocação e sentido da vida. Um diálogo entre Louis Lavelle e Viktor Frankl. Tá? Pra você ver. Eu não falei sobre sentido da vida, mas eu falei sobre vocação e sentido da vida. Tá? Eu vou pedir pro pessoal botar aqui no final esse vídeo, porque ele é bem antigo, tá? Ele é bem antigo. Mas enfim, eu espero que você tenha entendido. E agora eu te digo, já que estamos falando sobre o sentido da vida, faz sentido para você? Você viu o que eu disse aqui? Falei mais que o Homem da Cobra. Minha Nossa Senhora. Eu sabia que eu ia falar, ia faltar coisa. Gostou desse conteúdo? Trazendo livros, trazendo outros assuntos, né? Não só relacionamento. Gostou? Faz sentido para você? Tá? Comenta aqui embaixo, fala para mim. E, obviamente, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam. Tá? Você ajuda ao meu sentido da vida, que é espalhar o bom senso. Você ajuda espalhando para essas outras pessoas. Tá? E não esqueça, tá? Eu estarei, Jota, com todo o meu sentido da vida, querendo te ajudar dia 8 de novembro no evento Amar Sem Surtar. Tá? Esteja lá comigo, vai ser excelente, o link está aqui embaixo. Beleza? Só para encerrar, né? Algumas pessoas falam, livros de logoterapia. Os livros de logoterapia, normalmente, eles são capítulos, textos do Frankl, assim, tá? Mas eu trouxe aqui 4, né? Então tem o Em Busca de Sentido da Vida, tá? Em Busca de Sentido, no caso, tá? Eu trouxe esse daqui da Realizações, o Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, tá? Caminhos para Encontrar a Razão de Viver. Então são textos, né, que o Viktor Frankl vai falando. Muitas coisas que ele fala aqui, ele já falou em outro livro, você vai vendo que os livros às vezes têm conceitos parecidos. A falta de sentido, um desafio para a psicoterapia e a filosofia, tá bom? E esse aqui, Psicoterapia para Todos. Terapia para todo mundo? Então o Viktor Frankl escreveu um livro sobre isso. E esse livro aqui não tem o nome sentido, né, na capa, tá bom? E eu vou deixar aqui embaixo, que mesmo que não, né, acabei não trazendo aqui,
As 10 teses da pessoa humana, do Luiz Henrique. De novo, um abraço, né? Quem é aluno dele, diga que eu mandei um abraço para ele, tá? E claro, né? Aqui, ó, Terra de Homens, fantástico livro que fala sobre o sentido da vida. Mas enfim, tá? Fica essas dicas. Eu vou ver se eu coloco os links aqui embaixo. Se o link não tiver aqui, ou é porque tá esgotado, ou porque eu não encontrei. Tá bom? Mas enfim, espero ter te ajudado, tá? E a gente se fala mais. Bora buscar o sentido da vida. A vida tem. Descubra. Não pergunte para a vida qual é o sentido, responda para ela, tá? E é uma missão pessoal intransferível. Qual é o seu sentido da vida? Pensa nisso, ser vivo. Qualquer coisa, me manda mensagem, onde você puder aí, seja no Instagram, ou seja lá, né, já que o meu celularzinho foi pro pau, pra gente poder marcar uma sessão de terapia. Tá bom? É isso, meus amigos. Fico por aqui, meio rouco, mas fico. Um abraço. Tchau, tchau.